E aí galera, tranquilo, numa boa? Eu estou lendo este livro do Rubem Alves, Conversas sobre Política. Confesso que fiquei um tanto chocado com a crônica cujo título é O Povo que Eu Amo. E claro que eu já li várias crônicas do Rubem Alves, mas esta me deu uma sensação diferente que eu quero dividir com vocês. Inclusive, eu não quero ser elitista. Quem ler a crônica vai entender por que eu estou com medo até de me sentir um elitista. Apesar de que eu tenho consciência que eu sou povo. Eu sou povo, evidentemente. Mas ele faz duras críticas a esse povo, que eu faço parte, evidentemente. E ele diz que o povo é medíocre. E como é que ele afere a mediocridade do povo? Ele observa a sua época, ele observa os programas de TV. Então, através do que é oferecido ao povo, ele percebe a mediocridade dessas pessoas. Por quê? Porque só é oferecido ao povo aquilo que o povo quer que lhe seja oferecido. Não é viável um programa de TV ou qualquer programa que caia no desgosto do povo, porque não se sustenta. Nesta linha bastante agressiva em relação ao gosto popular, né? E lembremos, e aqui eu acrescento, não está ali, mas o gosto da pessoa diz da pessoa, né? Um gosto, vamos chamar assim de mais delicado, mais sofisticado, é porque a pessoa é mais delicada ou mais sofisticada. E aqui não vou entrar em detalhes, que seria sofisticado e delicado, mas enfim, é para nós imaginarmos que o gosto diz do que é feita, de como se construiu essa pessoa. E ele dá um exemplo. Ele fala dos horrores do povo, e ele vai dizer que na época dos romanos clássicos, né, o povo se divertia vendo leões comendo cristãos. Era muito divertido ver o horror, as pessoas sendo devoradas, sangue. E eu começo a imaginar os filmes que eu já vi, né? E era muito divertido para aquele povo. O tempo passa, diz Rubem Alves, e de repente nós encontramos os cristãos medievais que se divertiam queimando bruxas, hereges e similares. Era tão divertido ver aquelas pessoas sendo queimadas vivas e tantos outros horrores que a história nos traz, não é, de espetáculos intencionais e que faz com que o povo se divirta. E a história é rica em exemplos de grosserias, horrores em que o povo se diverte. E aqui não está na obra, mas aqui, já que eu falei, né, de horrores, eu posso imaginar de um lado, né, uma Alemanha lá antes da Segunda Guerra, então Rubem Alves, ele aponta para esta população que, quando abandonada a ela mesma, ela é capaz de aceitar horrores e sentir até prazer com isso. Nos seus comentários, Rubem Alves pega pesado. Ele comenta que o povo é uma prostituta.
né? Ele pega pesado, ele pega duro, porque ele acaba comentando um outro autor, ele vai dizer ao leitor, né, que o indivíduo, o Amilcar, né, o indivíduo, ele pensa, o indivíduo, ele é racional, o indivíduo, ele é moral, ou seja, ele consegue sozinho apreciar as suas ações, do ponto de vista dos valores que em que essas ações se basearam e as consequências dessas ações. Então, uma espécie de elogio ali ao indivíduo. Mas ele vai dizer que o povo é uma prostituta, porque ele vai dizer que quando nós em manada, quando nós misturados, nós perdemos essa racionalidade. Nós perdemos a capacidade de mensurar as nossas ações e por que agimos. Portanto, enquanto manada, nós somos amorais. Não temos moral alguma, porque seguimos energizados pelo grande grupo. E é por isso que ele fala, o povo é prostituta, porque o que move essa galera, que acaba me movendo enquanto indivíduo, né? Alguma sedução, alguma falácia, alguma imagem, alguma promessa, não importa se realizável ou não, né? Alguma promessa de algum tipo de prazer. E aqui um ganchinho lá para o início da nossa conversa, né? O que aconteceu para o povo romano ficar tão feliz lá, né? Vendo cristãos sendo comidos por leões. O que será que aconteceu com aquele povo que via bruxas sendo queimadas? O que aconteceu na Segunda Guerra, lá na Alemanha, que gostavam tanto daquele cidadão que matou, torturou tanta gente? Então vejam que grandes grupos, eles se seduzem, eles se vendem por uma promessa de satisfação de seus desejos mais viscerais, né? Imagino eu lendo aqui o Rubem Alves, duro, eu estou sendo tão duro quanto o Rubem Alves, e aqui não estou valorando, eu estou dizendo o que ele disse, né? E ainda sob o choque dessa leitura, ele acaba dizendo, portanto, que os grupos são prostitutas e o indivíduo que poderia ser moral e poderia ser um raciocinador, ele se perde nesse grupo. E aqui eu acrescento que os indivíduos pensantes, ou pequenos grupos de indivíduos pensantes, podem ser destruídos pela manada, né? Andam mais lentos, talvez, do que a manada e são atropelados e destruídos. Ainda nesta esteira, ele vai dizer que realmente o povo, essa manada, esse grande grupo que não pode ser considerado racional, nem pode ser considerado um grupo moral, essa manada, ela se vende por grandes imagens, por grandes slogans, né? Frases, imagens que seduzam. Portanto, eles acabam, e aqui ele está falando de política, evidentemente, política na democracia, ele está dizendo que esse povo, então, seduzido por essas imagens, eles votam no pintor dessas imagens, no escritor dessas grandes frases. Então eles se deixam seduzir e votam naquela criatura que eles julgam ser o Criador. Nem ele fez essa imagem, porque ele tem uma equipe para isso. Mas o povo, né, amorfo, pouco racional, ele vai crer, vai partir da premissa de que aquela imagem tão bela, tão sedutora, né, para os seus desejos, ela é tão bela e tão sedutora que merece esse pseudo-autor ser colocado no poder, né? Mesmo que se parasse um segundinho para pensar, ela veria que sequer é o autor. Já no final
desta crônica, que eu acho que essa crônica é um tapa, é um soco, né? Uma crônica violenta. Ele vai falar de um povo bonito, né? Que é possível um povo bonito. E, portanto, eu imagino que ele está pensando, é possível um povo moral, é possível um povo bem mais racional. Mas ele vai dizer que isto é coisa, esse povo moral, racional, bonito, diz ele, é coisa de um futuro bom artista, ou é coisa de educadores. Portanto, não é algo que exista, é uma esperança. Então, bem fatalista, ele vai dizer que esse povo racional, moral, ético, esclarecido, esse povo mais difícil de ser convencido, este povo que queira o bem coletivo, ele não existe, ponto, diz Rubem Alves, mas é uma esperança. Então veja que ele é uma mistura de pessimista, otimista, não sei, um realista, ou simplesmente um elitista. Vá saber, né? Eu vou deixar para vocês pensarem. Se esse sujeito, Rubem Alves, que tão fortemente nos critica, nos critica enquanto povo, se ele é um elitista que se achava não povo, para poder julgar o povo, ou se ele estava simplesmente sendo um realista, objetivo, talvez um fatalista também. Mas quero dizer que a mim, eu me senti impactado e fez-me e faz-me pensar. Afinal de contas, eu me considero um educador e, portanto, eu faço parte da esperança do Rubem Alves como um educador. Ele me indica o caminho para trabalhar a população, para que o povo seja mais bonito. E deduzo, lendo o texto, que bonito seria um povo que seja mais moral / ético e mais racional e bem menos sujeito a imagens e a falsos pseudo-artistas. Fica a dica, abraço. E o nosso ex-presidente, horrores que fez na pandemia e manteve um grau de popularidade por bastante tempo, um alto grau de popularidade.